Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais conhecidos da história, mas por um ângulo que talvez passe despercebido. Existe uma mensagem poderosa, quase um código, escondido bem ali, à vista de todos, na crucificação. Entender esse detalhe, olha, muda tudo. Vamos lá! Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. É uma expressão que a gente ouve bastante em círculos religiosos, né? Crucificar a carne. Mas o que isso quer dizer na prática? O que afinal está sendo pregado nessa cruz simbólica? A fonte dessa expressão está aqui, numa carta do apóstolo Paulo. E é muito fácil ler isso de forma automática, sabe? Quase como se fosse um jargão. Mas Paulo está usando uma imagem muito forte, muito intensa, para passar uma ideia fundamental. Então, aqui está a chave do negócio, de quebrar o poder da nossa natureza caída, da nossa inclinação para o erro. A imagem da crucificação serve para mostrar que não é um processo suave. É algo radical, deliberado e que, sim, dói no nosso orgulho. E isso nos leva à nossa primeira parte, o conflito da carne. Para a gente entender por que essa tal crucificação é necessária, primeiro a gente precisa sacar a natureza dessa batalha. É um cabo de guerra que acontece dentro de nós. Bom, essa carne, no sentido bíblico, é a nossa natureza humana deixada por conta própria. Ela simplesmente não consegue e não quer se alinhar com a vontade de Deus. Os impulsos dela são sempre contrários, buscam uma satisfação que dura pouco, que vira um ciclo vicioso e que, no fim das contas, leva à morte espiritual. Agora, a coisa começa a ficar ainda mais profunda. Nessa segunda parte, a lei contra o Criador, a gente vai ver o grande paradoxo dessa história. Como a lei de Deus, algo bom e santo, foi torcida a ponto de se tornar a arma usada contra o próprio filho dele. Olha só que interessante. De um lado, o propósito original da lei era mostrar o caminho certo, refletir a santidade de Deus. Era um guia. Só que, do outro lado, o pecado, agindo através das pessoas, foi tão astuto que pegou essa ferramenta de vida e a transformou numa arma para condenar. O apóstolo Paulo mesmo descreveu isso de um jeito impressionante. Ele diz que o pecado usou o que era bom, a lei, para gerar a morte. Isso mostra o nível da maldade, sabe? Não é só criar o mal, mas corromper o bem para atingir seus objetivos. Isso não ficou só na teoria, não. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia, que é um crime previsto na lei, porque ele se declarou igual a Deus. Eles usaram a lei para justificar a morte do próprio autor da lei. É um paradoxo tremendo. E é aqui que a história dá uma virada espetacular. Vamos para a nossa terceira parte, a mensagem oculta na cruz. Enquanto os homens achavam que estavam executando seu plano, Deus estava, em silêncio, escrevendo uma mensagem para o mundo inteiro, usando as mãos dos próprios executores de seu filho. O palco para essa revelação toda é uma simples placa de madeira. Um título, como era chamado, que Pilatos, a autoridade romana, mandou pregar na cruz. Ali estava escrito o crime oficial pelo qual Jesus morria. E essa placa não era só para consumo local. O fato de estar escrita em hebraico, latim e grego era muito simbólico. Eram as línguas da religião, do poder e da cultura da época. Era como se fosse uma declaração universal, um outdoor para o mundo todo. A frase em hebraico era Yeshua Hanotzriu Meleha Yehudim. Para quem passava por ali, parecia só acusação formal. Mas escondido nas entrelinhas, tinha um segredo. E aqui está o segredo. Se a gente pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras em hebraico, Y de Yeshua, H de Hanotzri, W de W-Melech e H de Ha-Yehudim, a gente forma a sigla YHW. Esse é o tetragrama, o nome sagrado impronunciável de Deus revelado a Moisés no deserto. A placa escrita pelos inimigos de Jesus declarava sem eles perceberem que quem estava naquela cruz era o próprio Deus. Os sacerdotes sacaram na hora, eles entenderam o acróstico e foram correndo, desesperados, pedir para Pilatos mudar o texto. Mas Pilatos, seja por teimosia, seja por um motivo que nem ele entendia, se recusou. Com a famosa frase, o que escrevi, escrevi, ele selou, sem saber, a declaração de Deus para a história. E o resultado é essa ironia divina. No ato que deveria ser a maior humilhação, os inimigos de Jesus acabaram proclamando para o mundo a identidade mais profunda e verdadeira dele. A tentativa de zombaria se tornou a mais pura verdade.
Ok, essa revelação é incrível, mas como ela se conecta com a nossa pergunta lá do início sobre crucificar a carne? É o que a gente vai ver agora na nossa última parte, o caminho para uma nova vida. O ponto central é este. Foi o próprio Deus quem estava naquela cruz. E é isso que dá ao sacrifício dele um poder infinito. Nenhum ser humano poderia pagar a dívida do pecado da humanidade. Só o Criador poderia resgatar a sua criação. O que aconteceu ali foi uma espécie de troca divina. Jesus, que era perfeito, tomou o nosso lugar, o lugar da carne condenada. Em troca, a morte dele abriu o caminho para que a gente recebesse o Espírito Santo. E é por isso que hoje é possível crucificar a carne. Não com a nossa força, mas com o poder que vem dessa troca, desse novo nascimento. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final, que é bem prática. A cruz abriu um caminho novo, uma vida guiada pelo Espírito. Então a pergunta que fica para a gente é, sabendo que a gente sempre colhe o que planta, que tipo de semente estamos escolhendo lançar na terra da nossa vida dia após dia?